Fala pessoal, no vídeo de hoje, a pedido, vou fazer uma análise completa e detalhada do fundo imobiliário HFOF11, que é um fundo de fundo, ou seja, o principal foco dele é comprar cotas de outros fundos imobiliários. Vejamos aqui que ele tem um belo dividend yield. No último ano, ele distribuiu cerca de 10% de dividend yield. Isso, na minha opinião, é bem interessante, né? Ainda mais para um fundo de fundo. Vejamos aqui, atualmente ele está sendo negociado a R$ 68,48, ou seja, o HFOF11 atualmente está bem descontado. Vejamos aqui, o seu valor patrimonial por cota, R$ 82,16, ou seja, ele está sendo negociado com aproximadamente 18% de desconto. Vamos continuar aqui e olha só, esse já é um fundo bem conhecido, tanto que ele tem mais de 65 mil cotistas. Logicamente, por ter essa quantidade de cotistas, ele possui uma boa liquidez. Vejamos aqui, uma liquidez média diária superior a R$ 1 milhão. Então tem muita gente comprando cota do fundo e tem muita gente vendendo cota do fundo. Se você quiser fazer qualquer um dos dois, você consegue fazer de forma rápida. Geralmente, eu sempre gosto de olhar o histórico, mas considerando que o HFOF11 tem quase 70 mil cotistas, é de se esperar que ele tenha, uma boa liquidez, ou seja, várias negociações. Então, vamos continuar aqui. Começamos aqui com as características gerais, entramos no portfólio, depois na rentabilidade. Eu gosto de passar detalhe por detalhe para você decidir se o fundo imobiliário vale ou não vale a pena. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo que vai mais direto ao ponto, você viu aqui, não gosta de ficar enrolando, já aproveita, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você não perder mais nenhum vídeo como esse. Vamos lá, olha só, o fundo teve seu início em fevereiro de 2018, então já está no mercado há bastante tempo, é gerido e administrado pela Rede, que cobra uma taxa de administração e gestão de 0,60% ao ano sobre o patrimônio líquido ou o valor de mercado, caso o fundo integre o IFIX. Para quem não sabe o que é o IFIX, é o índice de fundos imobiliários. E vejamos que ele também cobra uma taxa de performance de 20% justamente do que exceder o IFIX, e aqui no caso semestral. Ou seja, temos aí, o índice de fundos imobiliários e o que exceder, esse fundo aqui cobra uma taxa de 20%, mas geralmente ele não cobra essa taxa aqui porque ele quase não está batendo aí, mas isso a gente vai ver daqui a pouco. Vejamos, é um fundo bem robusto, com mais de R$ 1 bilhão a valor de mercado. Como o valor patrimonial dele está maior, vejamos, que realmente é um fundo bem grande. Vou entrar aqui agora na sua rentabilidade. E olha só para você ver que coisa estranha. Juntando todas as emissões do fundo, ele entregou aí por volta de 2,9% ao ano, bem abaixo do IFIX, que entregou cerca de 4,8% ao ano, e até mesmo o CDI, que entregou mais de 6% ao ano. Eu sei que o CDI ultimamente, subiu bastante, porque a inflação subiu bastante, enfim, mas olha só, 2,9% apenas isso por ano, e desde seu início. Então, o fundo aqui vem perdendo para o IFIX, ele vem perdendo para o CDI. Isso, logicamente, é um ponto a se considerar caso você queira, investir nesse fundo imobiliário. Mas vou falar um pouco disso também um pouco mais para frente. Vejamos, a estratégia, foca nisso aqui, na estratégia do fundo imobiliário. E vejamos, que 66% é para renda, ou seja, ele pegar, o dinheiro dos fundos imobiliários que ele investe e distribuir para o cotista. Temos aqui 17% focado em apenas ganho de capital, ou seja, ele busca comprar fundos imobiliários e depois vender por um valor maior para distribuir mais dinheiro para o cotista. E os outros 17% ele foca aí em um híbrido, ou seja, renda, mas também ganho de capital. E olha só que interessante, esse ganho de capital aqui, quando a gente vê desde o início do fundo imobiliário, cara, esse fundo aqui ele pena para fazer ganho de capital. Vejamos aqui, desde o início, para você ver que eu não estou brincando, desde o início, vou focar aqui no ganho de capital. E olha só, um retorno negativo de mais de 28%. Isso quer dizer que ele está vendendo fundos imobiliários com preço menor do que ele comprou, Isso aí, logicamente, gera prejuízo e, logicamente, vai diminuir os dividendos que o cotista recebe. Mas ele entregou até um bom dividend yield, vejamos aí, 38,61%, o que equivale a 141% do CDI. Eu não vou levar muito em consideração essa taxa interna de retorno, porque ela leva em consideração a variação do valor da cota. Por isso que aqui, está essa rentabilidade baixa, de 2,9% ao ano. Mas, se a gente considerar apenas os dividendos e os ganhos de capital, o fundo teve um retorno de mais de 9%. Mas ele não teve, esse retorno assim, porque ele pagou muito dividendo,
mas sim porque o valor da cotação caiu bastante. Vejamos aqui, ó, desde o início o fundo já amarga uma queda em suas cotações de mais de 32%. Vamos continuar aqui e ver a carteira, né, do fundo imobiliário, que é o que falta para vermos, para ver se ele está valendo a pena. 99% ele aloca em cotas de outros fundos imobiliários e tem apenas 1% em renda fixa. 31% estão expostos ao setor corporativo. Temos aqui 22% em títulos mobiliários, ou seja, fundos imobiliários de papel. Vejamos aqui 20% em logístico e também em industrial, e o restante bem distribuído aí em renda urbana, shopping e em outros segmentos. Vamos ver aqui quantos fundos imobiliários, né, o HFOF11 está exposto. Está aí na tela para você, que ele possui participação em mais de 20 fundos imobiliários. São todos esses que você está vendo aí, mais outros que pegam aproximadamente 4,9% do portfólio aí do fundo imobiliário. E após todas essas informações, eu vou juntar tudo aqui para você, para a gente ver se o HFOF11 está valendo a pena. Lembrando que eu não faço recomendação de investimento, eu dou apenas a minha opinião. Mas vamos lá começar pelos pontos positivos. O primeiro, o fundo possui uma boa liquidez, ou seja, muitas negociações, afinal ele tem mais de 60 mil cotistas. O outro ponto é que ele é bem diversificado em mais de 20 fundos imobiliários. Logicamente, aqueles fundos imobiliários possuem vários ativos ali dentro. O outro ponto positivo é o seu dividendo. Temos aí que no último ano ele entregou um dividend yield superior a 10%, mas isso não foi porque o fundo pagou dividendos assombrosos, né? Muito pelo contrário, foi porque o valor da cotação caiu bastante e por causa disso temos aí o outro ponto positivo. Porque quando a gente pega o valor que ele está sendo negociado atualmente e divide pelo seu valor patrimonial, temos aí um desconto de aproximadamente 18%. Agora vamos para os pontos negativos. Primeiro, o fundo está perdendo para o IFIX. E por causa dessa alta do CDI, ele também está perdendo para o CDI. O segundo ponto negativo é que esse fundo aqui é um fundo de fundo, ou seja, ele sofre daquela questão de taxa sobre taxa. Ah, Matheus, mas como assim taxa sobre taxa? Fica tranquilo que eu vou te explicar. Cada fundo tem a sua própria taxa, seja de gestão, de administração, de consultoria, de performance, enfim, cada um tem a sua própria taxa. Então, eles descontam as próprias taxas para passar o rendimento para esse fundo aqui. E esse fundo desconta também as suas taxas para passar o dinheiro para o cotista. Por isso que a gente chama, né, de taxa sobre taxa. E o outro ponto negativo é que esse fundo aqui não é muito bom em fazer ganho de capital. Você viu, né? Desde o início dele, ele amarga aí uma porcentagem negativa de mais de 28%, isso só em ganho de capital. Então, quando eu levanto aqui os pontos positivos e os pontos negativos, na minha opinião, para aquele investidor que está iniciando, que não entende muito ainda de fundos imobiliários, esse aqui pode valer a pena. Mas para aqueles investidores que já investem há algum tempo, né, já tem aí uma certa expertise, eu não vejo muito sentido investir no HFOF11. Eu procuraria investir em fundos imobiliários que estão pelo menos superando o IFIX. Esse aqui ele dá uma segurança a mais porque ele é um fundo de fundo, né? Ou seja, está exposto aí em vários fundos imobiliários, mas ele não está nem superando o BIFIX, que é o principal índice de fundos imobiliários. Lembrando que isso aqui é a minha opinião e de forma alguma é recomendação de investimento. É isso, fico por aqui. Não se esqueça, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para você sempre ficar antenado a respeito de fundos imobiliários. Então, até mais.